paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu achei muito importante essa palavra, queridos irmãos. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, ela começa a criar vida, ela cria vida, ela inspira a nossa mente, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos fortalece. Ela nos firma em Deus, nas suas promessas, no seu poder. E eu estava agora pensando no Senhor e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E o Senhor ministrou no meu coração alguns ensinamentos dessa palavra tão maravilhosa, tão conhecida de aqueles que acompanham a Bíblia Sagrada, mas ao mesmo tempo tão importante para os nossos dias de hoje. Queridos irmãos, a palavra de Deus ela é atual. A palavra de Deus, a cada dia que a gente medita nela, com o coração aberto para receber algo de Deus, queridos irmãos, a gente recebe. A gente recebe da parte de Deus, porque esta palavra, queridos irmãos, não é um livro qualquer. Ela tem poder. Todos aqueles que experimentaram esta palavra, irmãos, elas sentiram o seu poder. Todos aqueles que um dia abriram o seu coração e deram crédito a essa palavra, elas sentiram o seu poder. Poder de transformar, poder de curar, poder de libertar, poder de fortalecer, de alimentar a vida espiritual, irmãos, contém aqui na Bíblia Sagrada. Então, queridos irmãos, cada um que Deus chamou, cada um que Deus escolheu, queridos irmãos, tiveram uma experiência pessoal com essa palavra, com o poder transformador dessa palavra. Então, cada um vai falar daquilo que essa palavra fez na sua vida. E eu estava meditando agora aqui, irmãos, e eu chorei. Eu confesso para vocês que eu me emocionei lendo aqui um versículo que eu já tinha lido muitas vezes. Mas cada vez que a gente lê, quando o Senhor quer falar com a gente, parece que é a primeira vez. Parece que a gente nunca tinha lido. Então, queridos irmãos, vale a pena. Eu convido vocês, fiquem uns minutos aqui comigo. Vai valer a pena, em nome de Jesus, amém? Esta palavra que nós falamos, que eu falo e muitos outros servos do Senhor falam, não é nossa, mas é de Deus. Ele apenas nos usa como um instrumento, como um canal. O Espírito Santo nos usa como um instrumento, como um canal para falar das bênçãos dessa palavra, amém, queridos? Os ensinamentos dessa palavra, amém? Em nome de Jesus. Então está lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para comer estes alimentos, a fim de não se contaminar. Tá? Então, somente esse versículo aqui. Algumas pessoas conhecem a história de Daniel, porque ela é muito conhecida. Então, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jovens que saíram lá do meio do convívio do povo judeu e foram levados cativos como prisioneiros na Babilônia, sob o comando do rei Nabucodonosor. Então a Bíblia nos conta que eles foram levados para servir ao rei. E a Bíblia nos conta que o rei exigiu que fossem moços com saúde, com sabedoria, preparados. E ali, quando eles chegassem na Babilônia, eles teriam mais estudo, mais preparo, seriam ensinados de acordo com os ensinamentos da Babilônia, com os costumes da Babilônia, que era um outro povo e eram outros costumes, era um povo que não servia a Deus, era um povo que tinha costumes diferentes, crenças diferentes, hábitos diferentes. E ali, esses moços, Daniel, que seu nome foi mudado para Beltesazar, Ananias, que seu nome foi mudado para Sadraque, Misaías, que foi mudado para Mesaque, e o Azarias, que foi mudado para Abednego. Então, eles tinham os seus nomes judeus e foram mudados, transformados para os nomes ali babilônicos, né, conforme foi ali determinado para eles, porque o significado dos nomes era muito importante para estes povos. Eles criam que o significado do nome da pessoa tinha a ver com aquilo que elas iriam ser, com aquilo que elas iriam fazer, tá? Então, eles tiveram a cultura deles ali toda mudada. Eles tiveram que aprender tudo diferente do que eles haviam aprendido. Queridos irmãos, quando eu paro para pensar sobre isso,
trazendo para os nossos dias de hoje, era como se pegasse um moço criado com os costumes da Bíblia, com os ensinamentos da Bíblia Sagrada, e tentasse apagar tudo aquilo que foi registrado, todos aqueles ensinamentos que foi registrado na vida dele, para outros ensinamentos contrários ao que a Bíblia ensina. Como se pegasse um moço ainda jovem, ainda novo, na sua tenra idade, que era Daniel, e tentasse apagar, tentasse tirar tudo aquilo que ele havia aprendido de bom, de certo, como deveria fazer, como deveria servir a Deus, como deveria adorar a Deus, como deveria se consagrar para Deus, como Deus deveria ser o único Senhor na vida dele. E alguém tentasse tirar tudo aquilo ali dele e passasse outros costumes, outra cultura, outros deuses a serem adorados, outros deuses a serem venerados. Então assim eu vejo a vida de Daniel. Mas o que a Bíblia nos conta, queridos irmãos? Que o rei determinava a porção que deveria ser servida a eles. E a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração, ele desejou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O que isso significa para nós? No sentido literal e no sentido espiritual. No sentido literal, era a comida que o rei comia, era o melhor que o rei tinha ali, para oferecer para aquelas pessoas que ele queria que ficassem fortes, que tivessem sabedoria, que fossem bem alimentados, que tivessem bastante saúde. Então essa era a porção do rei, aquilo que ele comia, tá? Mas, queridos irmãos, segundo a cultura deles, certamente esses alimentos eram oferecidos a deuses estranhos, tá? A deuses que não era o Deus verdadeiro, não era o Deus de Daniel, E segundo a cultura dos judeus, eles não comiam qualquer alimento, eles não comiam, tinham alimentos que eles não comiam porque era considerado impuro. Então, queridos irmãos, o que eu vejo aqui, ó? Agora, trazendo para o lado espiritual. Este é o sentido literal. Trazendo para o lado espiritual, irmãos. Daniel, ele tinha tanto temor a Deus, que ele pensava, eu não quero me desfazer daquilo que eu aprendi. Eu não quero ir contra aquilo que eu aprendi. Eu não quero adorar outro Deus que não seja o meu Deus. Eu não quero perder aquilo que eu recebi de Deus. Eu não quero perder essa presença maravilhosa que eu sinto do meu Deus. Então Daniel tinha esse pensamento no seu coração. E a Bíblia diz que Deus se agradou tanto que quando ele pediu, para o chefe dos eunucos, que ele não, o chefe dos oficiais dos eunucos, que era Aspenaz o nome dele, que ele não queria se contaminar. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto que Deus tocou no coração daquele homem para que ele se compadecesse de Daniel e para que ele aceitasse o pedido de Daniel, embora fosse muito arriscado, porque era muito arriscado. Se o rei soubesse que eles não estavam comendo daquela comida que o rei determinou para eles, aquele chefe poderia morrer, porque naquela época a palavra de um rei tinha muito poder, tinha muita autoridade. A palavra de um rei não poderia ser contrariada, não poderia ser, queridos irmãos, mudada, transformada. Ninguém poderia desobedecer. Quem desobedecesse certamente perderia sua vida. Então, queridos irmãos, o que eu vejo aqui nessa palavra? Que ele correu riscos, mas Deus era com ele, Deus estava naquele propósito, Deus estava naquilo ali. Então ele fez aquele teste e pediu ao chefe, olha, nos alimentem somente com verduras, legumes e água, e façam um teste se depois de 10 dias nós não vamos estar melhores do que aqueles outros que vão comer da porção do manjar do rei. E assim eles fizeram, e Daniel fez, e os seus amigos também fizeram, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Eu misturei os nomes aqui, babilônico e judeu. Então, queridos irmãos, e ali eles fizeram esta proposta, se alimentaram somente de verduras, legumes e águas. E um propósito para Deus, e um propósito, um coração voltado para Deus, dizendo, Senhor, eu não quero, Senhor,
servir a outros deuses. Eu não quero me contaminar com outras culturas. Eles tiveram que aprender a cultura deles? Tiveram. Eles tiveram que fazer algumas coisas? Sim. Mas aquilo que eles puderam não fazer para não se contaminar, eles não fizeram. A mesma coisa nós hoje, queridos. Nós vivemos num mundo secular. Num mundo de um sistema que é diferente, que contraria muitas vezes os ensinos da palavra de Deus, que contraria muitas vezes aquilo que Deus quer para nós. Nós vivemos num mundo onde tem muitas bandejas para que as pessoas venham se alimentar espiritualmente. Como que as pessoas se alimentam das bandejas do mundo? Quando elas assistem às programações oferecidas, né? Quando elas ouvem as propostas oferecidas pelas bandejas do mundo. Só que essas programações oferecidas e essas propostas que o mundo oferece, às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas isso é interessante, isso é muito bom, isso me distrai, isso me diverte, isso me alegra, isso me bota pra cima, isso massageia o meu ego, isso me faz ser uma pessoa mais instruída, isso me faz ser uma pessoa mais descolada, me faz ser uma pessoa melhor, me faz ser uma pessoa mais alegre, me faz sentir algo bom, me faz sentir uma emoção boa, me faz sentir coisas boas quando eu estou assistindo essas propostas, quando eu estou ouvindo essas propostas, quando eu estou recebendo dessas bandejas que o mundo oferece. Só que por trás dessas bandejas tem um líder, irmãos, um líder poderoso, um líder espiritual, que é o inimigo das nossas almas, que conhece cada criatura, que conhece cada ser humano, né? Aí nós vemos que o que gerou essa atitude de Daniel? Ele se fortalecia em Deus. Mesmo estando numa cultura totalmente contrária, mesmo estando numa situação totalmente contrária, ele se fortalecia em Deus. O coração dele era inteiro para Deus, mesmo que tudo concorria contra, mesmo que ele tivesse muitas desculpas para não se fortalecer em Deus, muitos motivos para não se fortalecer em Deus, mas ele se fortalecia em Deus. O coração dele estava voltado para Deus. Eu imagino que Daniel, queridos irmãos, teve um bom ensinamento da palavra, teve uma boa experiência com Deus, conhecia, sabia quem realmente era Deus, ao ponto dele não se deixar contaminar, ao ponto dele não se perder. Então, o que nós estamos vendo hoje, queridos irmãos, na cultura que nós vivemos, trazendo para os jovens, trazendo para os adolescentes, para as crianças que estão vindo agora, para as gerações que estão vindo agora, queridos irmãos. O que nós estamos vendo? Qual é a estrutura deles a respeito da palavra de Deus? Qual é o conhecimento deles a respeito da palavra de Deus? Qual é a experiência deles com Deus, com o Espírito Santo, com as coisas de Deus? Será que eles têm raízes profundas o suficiente para não se deixar levar pelas ofertas do mundo, pelas bandejas do mundo, pelas bandejas da Babilônia espiritual, que é o mundo que nós vivemos, é o sistema, o contexto? O jovem tem que estudar, o jovem tem que trabalhar, o jovem tem que desenvolver a sua vida, ele tem que buscar o seu sustento do dia a dia, ele tem que muitas vezes entrar numa faculdade, mas qual é a estrutura dele, qual é a raiz dele espiritual, o contato dele, o conhecimento dele com a palavra, para que ele não venha, queridos irmãos, se vender, ceder aos apelos do mundo, ceder aos encantos das coisas que a Bíblia contraria. Queridos irmãos, às vezes a gente pensa assim, falar é fácil. Realmente, falar é fácil. O que não é fácil é falar inspirado por Deus, porque só o Espírito Santo que convence o coração de cada pessoa. Quando eu começo a meditar na palavra de Deus, o Senhor começa a falar comigo e eu penso, meu Deus, que coisa linda, que maravilha. Me ajuda, Senhor, a passar isso para outras pessoas. Que pelo menos uma pessoa consiga ouvir o ensinamento da Tua palavra. Que uma pessoa consiga receber também como eu recebi, Senhor, da Tua palavra. Sabe? E aí eu fiquei pensando, imaginando essa palavra, imaginando esse jovem. Não era fácil a vida dele, queridos irmãos.
mas ele sabia quem era o Deus que ele cria. Ele sabia quem era o Deus que falava com ele. Ele sentia a presença de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele ouvia os conselhos de Deus, ele era fortalecido, ele era alimentado pelo Senhor. Queridos irmãos, este Daniel era homem como qualquer outro. Era humano como qualquer outro. Era um ser humano como nós. E o Deus que ele servia é o mesmo Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus que a igreja serve, o Deus que tem todo o poder. Aí quando nós paramos para pensar nessa atitude de Daniel, o que resultou essa atitude de Daniel? A Bíblia continua falando, queridos irmãos, que aquele rei era um monarca muito poderoso, era um homem que tinha muita sabedoria, muita riqueza, o rei Nabucodonosor. E a Bíblia nos conta que certo dia ele teve um sonho. E neste sonho ele ficou muito perturbado, porque aquele sonho foi o próprio Deus que colocou no coração dele. E diz que ele ficou muito perturbado e queria saber o que significava aquele sonho. Então a Bíblia nos conta que ele mandou chamar todos os feiticeiros, os adivinhos, os astrólogos, os homens mais sábios que ele tinha lá, para que contassem a ele qual era o sonho, tá? Ele disse que tinha esquecido o sonho, mas aquilo não era verdade. Quando alguém contasse qual era o sonho, ele saberia que a pessoa também saberia dizer qual era o significado do sonho. Porque quando a pessoa contasse o sonho que ele sonhou, que era algo impossível, como é que alguém poderia adivinhar qual era o sonho que ele sonhou? Mas para que ele soubesse qual era a revelação do sonho, a pessoa precisava contar o sonho e depois falar o significado. Então ele chamou todos os astrólogos, ninguém sabia dizer, ninguém sabia. Então ele disse assim, alguém disse para ele assim, mas rei, o que o senhor está pedindo é impossível. Nenhum mago, nenhum astrólogo vai saber dizer qual é o sonho que o senhor teve, né? E aí teve um que disse assim, ó, somente os deuses sabem, mas os deuses não habitam entre nós, uma coisa assim, né? Alguém falou assim para ele, tá? E aí, queridos irmãos, a Bíblia diz que o rei ficou furioso e mandou que chamar todos esses sábios, adivinhos, encantadores, astrólogos, que todos eles iriam perder a sua vida porque não sabiam discernir e contar o sonho do rei. E a Bíblia nos conta que Daniel ficou sabendo. Quando Daniel ficou sabendo, ele mandou um recado para o rei. Diga para o rei que me dê tempo e eu vou dizer a ele qual era o sonho. E a Bíblia diz que Daniel pediu para seus amigos também orarem junto com ele. E eles foram orar e foram jejuar e foram buscar de Deus a revelação do sonho. E a Bíblia nos conta, queridos irmãos, que Deus contou para Daniel qual era o sonho da estátua de ouro. E ali a Bíblia detalha todos os detalhes, conta todos os detalhes do sonho, tá? Queridos irmãos, e quando Daniel contou isso para o rei, contou qual era o sonho e contou qual era o significado, ali, queridos irmãos, aquele rei teve que ouvir que havia um Deus verdadeiro, um único Deus verdadeiro, o Deus que faz aquilo que ninguém mais pode fazer, o Deus que faz o impossível. Ali naquele momento, queridos irmãos, aquele rei viu que havia algo diferente na vida de Daniel, que havia ali um espírito excelente na vida de Daniel. E ali naquele momento a Bíblia diz que aquele rei colocou Daniel sobre governador de toda a província de Babilônia. E Daniel pediu que colocassem os seus amigos para cuidar dos negócios da província de Babilônia. E Daniel permanecia na corte do rei. Queridos irmãos, o que nós vemos aqui? Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus trabalha para que cumpra aquele propósito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte, queridos irmãos? Guardar os ensinamentos da palavra de Deus, guardar a comunhão com o Espírito Santo, buscar o Senhor, manter o contato, não negar o nosso Senhor Jesus, não trocar o nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, por outras bandejas, por bandejas que o mundo oferece, pelas coisas que o mundo oferece, para que a gente possa manter este contato e receber de Deus aquilo que ninguém mais pode receber, as revelações profundas, o entendimento profundo. Queridos irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a me colocar na vida de Daniel.
Eu me transportei para a vida de Daniel. E eu comecei a pensar, se hoje houvesse alguém como Daniel, hoje houvesse um homem, ou uma mulher, ou um jovem, ou uma moça, enfim, porque Deus usa todos. Deus usa o homem, Deus usa a mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Aí colocasse alguém que tivesse esse poder de Deus, este espírito excelente. E aí eu comecei a imaginar, queridos irmãos, como será que essa pessoa seria tratada? Talvez essa pessoa fosse idolatrada, não é assim? Porque o ser humano tem a mania de idolatrar. Se vê alguém muito usado por Deus, já começa a adorar como se aquilo fosse da pessoa. Como se aquilo fosse a pessoa. E eu comecei a imaginar. Às vezes a gente olha uma pessoa, queridos irmãos, e a gente admira tanto a pessoa. E às vezes a gente vê que a pessoa fala coisas como que conhecesse a nossa vida. Como fala coisas que a gente pensa assim, meu Deus, parece que essa pessoa está descrevendo a minha vida. E a gente começa a olhar para aquela pessoa diferente. E nesse momento o Senhor me chamou a atenção para algo. Quando aquele rei soube que Daniel era diferente dos demais, que Daniel fez o que ninguém mais poderia fazer, o que ele fez? Ele honrou Daniel. Ele tomou a atitude de honrar a Daniel. Quando a gente vê que alguém se destaca entre os outros, a gente tem que olhar não para a pessoa, queridos irmãos. Às vezes a gente olha para a pessoa e fica naquela tendência de idolatrar. Aí quando a pessoa comete um erro, porque todos cometem erros, porque ninguém é perfeito, a gente se entristece, a gente se decepciona. A gente pensa, meu Deus, eu admirava tanto essa pessoa. Porque a gente às vezes não consegue separar o Espírito Santo que está na vida da pessoa. O Espírito excelente, maravilhoso, perfeito que usa aquela pessoa. Né? Quando eu comecei a pensar na vida de Daniel, eu pensei, esse rei olhou para Daniel com respeito agora. Olhou para ele agora, não com admiração. Não, este homem faz a diferença. Olha toda aquela quantidade de sábios, toda aquela quantidade de astrólogos, feiticeiros, adivinhos. Ninguém conseguiu fazer o que Daniel fez. Então ali aquele rei reconheceu que havia algo especial nele. Então trazendo para nós o ensinamento que Deus me deu nessa palavra, queridos irmãos. Além da vida de Daniel, que nós quando vemos uma pessoa que é usada por Deus, que a gente admira, que às vezes a gente se identifica, a gente pensa, meu Deus, coisa linda, como essa pessoa é usada por Deus. Não vamos idolatrar. Não vamos colocar aquela pessoa num lugar que não é dela. Porque o que há naquela pessoa, irmãos, é um espírito excelente. E este espírito excelente é o Espírito Santo que age na vida de qualquer um que se dedica a ele, queridos irmãos. Qualquer pessoa que se dedicar ao Senhor, disser, Senhor, eu quero a comunhão contigo, eu quero sentir tua presença, eu quero sentir teu Espírito. Ele vai fazer a diferença onde ele estiver. Ele vai fazer a diferença no lugar que ele está. Ele vai fazer a diferença na igreja que ele está, servindo a Deus. Ele vai ajudar pessoas, mas não é por causa dele, queridos irmãos. Não é a pessoa, queridos irmãos. Por isso ninguém pode se achar melhor que ninguém, porque não é nós, é o Espírito Santo que habita em nós. A gente vai falar com uma pessoa e a pessoa começa a falar, e aquelas palavras produzem algo tão bom para nós, irmãos. Nos edificam, nos encorajam, nos anima. E a gente pensa, ai meu Deus, que pessoa maravilhosa. Não, queridos, não é a pessoa. É o Espírito excelente que habita nela. É o mesmo Espírito excelente, maravilhoso, poderoso, glorioso que habitava na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de todos os homens e mulheres que Deus ungiu, que Deus escolheu, separou. Nós não podemos tirar também, eu particularmente na minha visão, não podemos tirar, queridos irmãos, o esforço de cada um, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo de meus 50 anos de vida é, irmãos, que ninguém é infalível. Por isso a gente não deve idolatrar ninguém. Às vezes, sem querer, irmãos, a gente idolatra as pessoas. Às vezes, sem querer, a gente começa a olhar para alguém com muita admiração, mas tanta admiração que acaba virando uma idolatria. E aí, quando essa pessoa cai, a gente sofre muito. A gente sofre, sabe? Tem pessoas que até se desanimam e pensam, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber dessa palavra. Mas eu quero dizer para ti, se você se decepcionou com alguma pessoa,
que era muito usado por Deus e caiu, e cometeu um erro muito grave, eu quero te dizer para ti uma coisa, esta palavra não vai te decepcionar. O Espírito excelente que habita na vida das pessoas não vai te decepcionar. Jesus Cristo maravilhoso que pagou o preço na cruz do Calvário pela redenção da nossa alma não vai te decepcionar. O Deus Todo-Poderoso que criou o universo, que sabe todas as coisas, que revela o oculto e o escondido não vai te decepcionar. Então, queridos irmãos, vamos parar de olhar para as pessoas. Às vezes não, sempre nós precisamos das pessoas. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos dos nossos mestres, aqueles que nos ensinam, aqueles que estão acima de nós, nós vamos olhar para ela como pessoas humanas, que um dia podem ser usados por Deus e outro dia, de repente, pode ser usado pelo inimigo. Porque são pessoas, é Deus agindo por meio de pessoas humanas que são falhas. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu não vi nem pecado na vida de Daniel, irmãos. Eu não encontrei. Se alguém encontrou, pode me dizer aí. Escreve aí no vídeo algum pecado, eu não vi. Mas quantos outros a gente viram que pecaram, que foram tremendamente usados por Deus e daqui a pouco foram tremendamente usados pelo inimigo. Né? Ou que foram tremendamente usados por Deus e daqui a pouco foram tremendamente desanimados pelo inimigo, perderam a fé em Deus ao ponto de pedir a morte. Né, que foi o caso do profeta Elias. Depois que ele foi tremendamente usado por Deus, aí veio aquela bruxa da Jezabel, ameaçou ele e ele ficou com medo. Então o que nós vemos aqui? A humanidade, o ser humano e Deus agindo juntos, queridos irmãos.